Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Lá no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim a minha tradução: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vou mudar aqui, eis que uma mãe cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, ou mãe, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Quem protagoniza essa história é uma mulher, quem protagoniza essa história é uma mãe. O título dessa mensagem que eu coloquei é: o que você está disposto a fazer pelo amor? Ou o que você está disposto a fazer por aquilo que você ama? O que você está disposto? Essa mulher, ela tem uma filha que está miseravelmente endemoniada. Meu irmão, endemoniada, olha só. Essa menina, ela tem um ninho de demônios. Só para você entender. Somente nos dias de hoje, em toda a situação que está acontecendo, nesses mais de 20 anos de pastoreio, olha, meu irmão, eu já expulsei muito demônio. Algumas vezes a camisa ficava toda molhada, de você orar e aparecer uma casta, expulsar, aparecer de novo, mais uma casta, e assim por série, parecia série, é demônio Netflix, vai expulsando, vai aparecendo e vai expulsando. Uma legião de demônios, para você ter uma ideia, são 6.000 demônios, uma legião, para você ter uma ideia, uma legião era um cálculo que se dava a um nível de agrupamento do Império Romano, 6.000 soldados. Até Jesus disse, uma vez, quando falaram algo para ele próximo da crucificação, ele disse bem assim: olha, não pediria eu 12 legiões de anjos e o Pai não me enviaria? Mas o que está acontecendo é para que se cumpra a palavra de Deus. Então, meu irmão, uma pessoa com 6.000 demônios independe desse estado físico nosso, esse estado espacial nosso, que nós limitamos, né? Aqui cabe a média da Urbs, né? 1 metro quadrado cabe 7 pessoas. Independe, para você ter uma ideia. Então, essa moça estava terrivelmente endemoniada, atormentada. Eu já orei por várias pessoas e algumas condições eram bem precárias, para você ter uma ideia. Aqui no Brasil, o movimento neopentecostal, ele começou nos anos 70. No mundo começou com Kenneth Hagin, nos Estados Unidos, em 1960. Então, protagonizou uma ideia de que começaram a colocar no jornal, nas rádios, começaram a se colocar na televisão depois, pessoas com os braços retorcidos, pessoas com os olhos virados, babando, gritando, uivando, com os cabelos aqui na frente e tudo mais. O que essas igrejas neopentecostais que gostavam de colocar isso na mídia porque gerava popularidade e coisas desse tipo, o que elas esqueceram de falar é que esse tipo de coisa é um tipo só de manifestação demoníaca. Há pessoas que estão endemoniadas,
que nunca babaram, nunca se retorceram. Porque para estar possesso, não precisa estar no chão, gritando, uivando. Há pessoas endemoniadas mentindo sem parar. Há pessoas endemoniadas trancado em um quarto, em uma casa, sem sair por dia, sem tomar banho. Eu não estou falando sobre doenças emocionais camufladas aí. Eu estou falando sobre endemoniamento. Há pessoas endemoniadas que não param de causar intrigas entre pessoas, fofocas e tal. Existem pessoas endemoniadas que nunca esboçaram uma reação, como aquelas de retorcer os braços e coisas desse tipo. E isso faz com que pessoas não identifiquem, não venham detectar que o problema tem origem principalmente espiritual. Às vezes eu escuto comentário, né? Pastor, isso é sem vergonhice, isso aí eu tiro no tapa. Pastor, isso aí é frescura, que é falta de educação. Pastor, se fosse comigo eu deixava sem comer. Eu expulsava de casa. E a pior petulância é a gente achar que o problema do outro assim é simples resolver. Se eu tivesse uma filha assim, um filho assim, se eu tivesse à frente, mas bem da verdade, cada um sabe, cada um tem a visão da montanha que subiu. Vem pastorear a igreja, ou vai ser pai de família, ou vai ser mãe de família, ou vai ser adolescente na realidade dos dias de hoje. Cada um tem um tipo de desafio, mas as pessoas não conseguem entender com o que alguns têm em casa não é um problema de caráter, mas uma luta cega contra demônios. Eu vou repetir. Algumas pessoas não conseguem entender o que tem em casa, que não é um problema de caráter, mas é uma luta cega contra demônios. Aquele homem só abre a boca para reclamar. Aquele homem, olha para cá, as irmãs são bonitas, mas olha para mim aqui. Aquele homem, ele só abre a boca para reclamar, é um pessimismo absurdo. Aquela mulher é uma insatisfeita terrível. Aquele filho, aquela filha, não conseguem viver na clareza, sempre tem alguma situação por trás. Aquele lá que parece uma pessoa tão ética, séria, na verdade é um julgador, um espírito crítico inútil. Por que crítico inútil? Porque nunca levanta para tomar uma postura, só fica lá. Ei, alguém está sentindo um cheiro de queimado? Ei, olha a fumaça que está aí, ninguém vai levantar? Ninguém está perto, o negócio vai pegar fogo e ninguém vai fazer nada, mas não levanta para fazer nada. É um crítico inútil. Pastor, qual que é a notícia boa? Qual que é a notícia boa? Essa mulher cananeia, ela estava até o pescoço de problema. Sua filha estava terrivelmente endemoniada, mas ela tomou uma decisão que mudou o rumo da sua história. E pelo que eu estou vendo, você também tomou essa decisão na tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de respostas. Ele disse isso em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Mas conhecei de mim, se aproxime, tenha intimidade comigo, que sou manso e humilde de espírito. E aí você vai achar descanso para a sua alma. Essa mulher poderia ter ficado trancada em casa, cuidando do problema, mas ela decidiu abrir a porta de casa e sair em busca da solução do problema. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Satanás não quer que você escute essa mensagem. Demônios atuando em pessoas costumam querer assessoria. Não vai trabalhar não, fica aqui. Não vai para a igreja não, fica aqui, você não está vendo como meu cabelo está doendo? São chantagistas, são centralizadores. Mas aquela mulher, sírio, fenícia, grega, cananeia, olha só a descrição.
Sírio, Fenícia, é a mesma coisa de eu falar brasileira, paranaense, curitibana, sabaranista, sabaraense. O bairro Sabará nem existe, para quem não sabe, né? É São Miguel aqui, foi um nome lá atrás. Aquela mãe sírio-fenícia, ela olhou para aquela filha e ela pensou assim: bem, eu já cuidei dela segunda-feira, eu já cuidei dela terça, quarta, quinta, mas eu não dou conta de resolver. Só tem um jeito: eu abrir a porta e ir em busca da solução. Meu irmão, eu dou glória a Deus, porque a grande maioria que está aqui tinha grandes razões para não estar aqui. Por quê, pastor? Porque o dinheiro faltando, o cansaço familiar, cobranças, dores, enfermidades. Mas quando você abriu a porta da sua casa e colocou o primeiro pé do lado de fora, o céu abriu um sorriso para você. Porque Deus quer abençoar você. Ele quer. E ninguém que é mimado diz: eu sou mimado. Mas o demônio, ele trabalha na autocomiseração. Ele fica ecoando na tua mente: está vendo o que fizeram com você? Que dó de você. Você está vendo como as pessoas deveriam dar mais valor? Como as pessoas não te levam a sério? Satanás é um dissimulado. E ele fica ecoando na tua mente. Se você não cuidar da tua dor, quem vai cuidar da tua dor? A tua esposa deveria dar mais valor para você, ama mais a igreja do que você. O seu marido deveria assessorar melhor você, mas ele ajuda as outras pessoas e te abandona. Os seus filhos deveriam ser mais gratos. Hoje é dia das mães e eles ficaram muito tempo no celular. E você passa uma vida se convencendo, mesmo toda adornada, florida, na flor da idade, se convencendo que você está murcha, que você é horrível, que você é um abandonado, um injustiçado. Você não parou para pensar que Satanás está tentando equipar você, para você ser uma pessoa fraca? Pastor, será que uma oração isso sai? Não. Você pode orar por de 100 pessoas que você orar, se manifestar em 10 ou 15 pessoas é muito. Depende do envolvimento, a ligação, o tipo espiritual. A maioria das pessoas, elas são libertas, como Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque o demônio está engrupado na educação, nas escolhas, na forma dúbia de pensar. Demônios já começam a se sentir ameaçados quando alguém vai em um encontro com Cristo, quando alguém dobra o joelho, quando alguém decide ter comunhão, quando alguém decide assumir um compromisso com a obra de Deus. Tem mudança na tua vida, tem mudança nos teus relacionamentos. Meu irmão, eu me lembro de uma ameaça que Jefté sofreu. Seus inimigos mandaram um recado: nós vamos incendiar a tua casa com você dentro. E eu tenho visto mensagens ameaçadoras desse jeito. O inimigo das nossas almas, ele quer nos manter trancados dentro da nossa casa, acabar conosco da forma mais sofrível possível, deprimida possível, medrosa possível. Há pessoas que o problema está tão grande que não consegue sair, que não consegue olhar um ângulo correto. Está com o seu notebook, o último lá, com um carro, com ar-condicionado e tudo mais. Está numa casa incrível, com pessoas que amam ao redor, pessoas incentivando, até clínicos tentando ajudar. Mas o discurso da pessoa é: eu preciso de mais desse medicamento, eu preciso ir para um falso paraíso para eu conseguir, ou o segredo da minha vida é meu cônjuge, ou é intimidade, né? Ou seja o que for. Há pessoas totalmente cegas diante de uma luta que é espiritual. Meu irmão, nessa ameaça, Jefté, ele não ficou na casa dele esperando o inimigo chegar.
Ele pegou a sua espada, ele foi à luta. Ele tomou uma postura. Quando eu estava depressivo em casa, meu pai chegou e falou para mim assim: eu não sei mais o que falar para você, cara, eu não sei mais. Eu lembro que eu estava chorando, abafando meu choro no colchão. Eu falei assim: sabe o que eu tenho que fazer, pai? Eu tenho que ir para uma igreja. Isso, cara, vai para a igreja. Vá para a igreja. Muda de vida. Eu agradeço a Deus pela vida. Cadê a Gleice? Está aqui. Os 4 primeiros anos deu na igreja, ela não vinha e pegava pesado. E um dia eu chego na igreja, uma pastora querida da época chegou para mim e falou: Carlos, não é melhor você ficar em casa? Quando tiver tudo bem, você volta para a igreja? Não é melhor, Carlos? Porque vem aquela história, né? A tua família é prioridade. É lógico que sim. É por isso que eu estou aqui. Eu falei para ela: pastor, eu agradeço que a senhora está falando para mim, que eu sei que é com carinho, mas eu vou falar uma coisa para a senhora: se eu ficar em casa, eu não volto mais. Eu sei qual que é essa enrolação. Se eu ficar na casa de Deus, o mesmo Espírito Santo que me trouxe vai trazer ela também. E dito e feito. E dito e feito. Meu irmão, no Antigo Testamento há 2 citações mais específicas que falam sobre demônios, mas não é claro. Nas 2 a ideia está ligada a um culto idólatra, onde o ídolo não recebe as ofertas. Quem recebe são os demônios. Um ídolo, ele é feito de gesso, de pedra, de madeira. Ele não recebe nada, ele não fala, ele não tem expressão. Os demônios por trás disso é que recebe. No Antigo Testamento não destaca citando demônio algum, porque a religião judaica antiga não acreditava na existência de demônios. Os sacerdotes ensinavam que não existiam, os reis diziam que não existiam. E os demônios gostavam, porque quando há negação da existência, é como a negação de uma doença, por exemplo. A pessoa não trata e aquilo vai tomando conta. O que vai deter? Durante muitos anos, esses demônios governaram cidades, reis, enlouqueceram pessoas, mas a religião judaica dizia que não existiam. Nós saímos do Velho Testamento e entramos no Novo Testamento. Enquanto o Velho Testamento, que são 39 livros, fazem duas citações que ligam a questão demônio com culto idólatra, no Novo Testamento, que são 27 livros, fala mais de 70 vezes. Mais de 70. Será que isso é uma invenção dos evangelhos? Não. O Antigo Testamento eles ficam escondidos. No Novo Testamento eles são obrigados a se manifestar. Por quê? Porque Jesus veio revelar. Jesus, a luz do mundo, ele acendeu a luz. Não é a tua esposa que tem que sair de casa, ou aquele filho adolescente, é o demônio que tem que sair dali. Não é você que tem que sair do ministério, é você que tem que superar isso com Cristo, porque existe uma força contrária. Eu acho até interessante uma frase de Spurgeon que diz bem assim: se você está com Cristo, você diz que está com Cristo, e você não está enfrentando o demônio ferozmente, cuidado, porque você pode estar andando na mesma direção que ele. Se você não está se chocando com ele, é uma falsa paz, você está andando na mesma direção que ele. Isso não é uma invenção do Novo Testamento. É que surgiu uma mensagem no mundo espiritual, dizendo assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qual era a mensagem então? Não adianta mais se esconder, porque o Filho de Deus, ele veio ao mundo para estender o seu reino e desfazer as obras do diabo. Eu vou afirmar a você que aquela corrente ela vai cair hoje em nome de Jesus. Essa irritação extrema, essa perturbação que paira dentro da tua casa, essa situação repetitiva que atormenta, pelo amor de Deus, você precisa ter uma ótica espiritual e mandar esse demônio calar a boca. Porque toda hora o teu marido fica falando em separação, em sair de casa, ele está emprestando a boca para Satanás. Porque toda hora essa mulher fica falando, não está bom para você, procura quem faça. Porque toda hora vem aquela desconfiança que ofende, que tira toda a paz. Porque Satanás é um dissimulado, e ele vai trabalhando na penumbra de um coração
que não está ligado com Deus e que desconfia do Evangelho de Cristo. Eu vou afirmar para você que essas correntes vão cair hoje. Amém? Essa mulher grega, sírio, fenícia, cananeia, Jesus está passando próximo a ela. Ela abre a porta, ela sai de contra Jesus. Ela é uma mãe, ela está desesperada. Ela não é judia, ela não aprendeu os preceitos dos judeus. As pessoas diziam assim: ele pode expulsar demônios. Então ela começou a ir atrás dele, e ela começou a se comportar como se ela fosse judia, porque alguma coisa ali ela sabia. Então ela começou a dizer: Jesus, filho de Davi, filho de Davi, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não respondeu ela. Você sabe que às vezes Jesus não responde a gente. Não é que ele não responde a gente, é que o cenário que nós estamos vivendo já está respondendo a gente. Não é verdade? O cenário que nós estamos vivendo já é uma resposta. Às vezes, só com o olhar você já fala, ou você já entende. O silêncio não significa que não tenha comunicação nenhuma. Essa comunicação compreendida está ligada à intimidade. Não há intimidação. É conhecer o outro a ponto de fazer uma leitura além. Quando Jesus não responde palavra, isso não significa que ele não diz nada. Basta ela contemplar ali ou perceber o cenário que ela está vivendo. Quando essa mulher diz Jesus, filho de Davi, ela está se intitulando algo que ela não é. Ela não era judia. Você está entendendo? Quando Jesus não responde palavra, olha o cenário, a resposta está ali. Há pessoas que mantêm uma postura incrível dentro de um templo, aleluia, dentro de um templo a postura, no trabalho, em alguns lugares o comportamento é incrível, mas como é que é com o cônjuge? Como é que é dentro de casa? Como é que é o respeito? Aí os filhos crescem assim: eu não sei como é que a minha mãe vai para a igreja, ela odeia todo mundo lá. Será que o meu pai vai para a igreja, ele odeia todo mundo lá? O que você acha que está acontecendo? Como é que é o coração? Essa mulher estava atrás de Jesus, e os discípulos incomodados, eles falavam: Senhor, despede essa mulher, tira ela daqui, manda ela embora, porque ela está rogando ou clamando. Isso, ela está orando. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes Jesus, ele não nos responde imediatamente, porque ele quer envolver mais pessoas na nossa fé. Olha só, pra você ter uma ideia, a igreja ali de baixo, eu fiquei 2 meses fazendo apelo. Eu fiquei 2 meses fazendo anúncio na igreja: pessoal, eu tenho que terminar de construir a igreja ali. Só foram as paredes levantadas, né? E o telhado foi colocado, mas está cru tudo, não tem nada, tem mato na frente e coisa e tal. 2 meses. Num domingo eu fiz o último apelo, falei: amanhã eu vou estar lá. Eu não tenho uma ferramenta, morava em apartamento na época. Eu preciso fazer lá, gente, preciso dar um início, alguma coisa eu tenho que fazer. Ninguém veio falar comigo depois do culto. E eu fui lá na segunda-feira cedinho. Quando eu cheguei lá, eu comecei a arrancar os matos com a mão. Apareceu o vizinho: ô pastor, vem tomar um café que eu vou te ajudar. Aí apareceu outro vizinho, aí vem um antigo membro da igreja. A gente tirou 8 carrinhos de mato da frente, para você ter uma ideia da construção. E em 4 meses estava concluído lá, com um monte de gente. Um menino que eu internei em comunidade terapêutica, outro que ajudou. Isso é, uma série de pessoas foram envolvidas, mas parecia que Deus estava em silêncio. Da mesma forma aqui, graças a Deus aqui tem mais pessoas envolvidas, né? Tem mais pessoas se envolvendo, mas também é muito grande ali. Eu tenho feito um apelo em cima do outro para que as pessoas se envolvam, porque há, meu irmão, um propósito. E se cada um fizer só aquilo que é a sua obrigação, a humanidade não tinha nem saído da caverna. Não é verdade? É bem da real. Então Jesus não responde a essa mulher, ela está gritando, mas mais pessoas estão sendo envolvidas ali. Apóstolo, tanto é que isso ficou registrado ali. Talvez Deus não respondeu você imediatamente,
porque Ele tem um plano de envolvimento. Daqui a pouco você começa a ver, os teus filhos estão orando a favor disso. Você está mais envolvido na casa de Deus, porque você precisa de uma resposta de Deus. E a sombra do Onipotente é para quem está perto, não é para quem está longe. Deus quer abrigar você. Oração é como radiação, é como cheiro. As pessoas ao redor, elas percebem, elas sentem. Essa mulher grega, sírio, fenícia, cananeia, ela está atrás de Jesus, gritando, e os discípulos falando: despede ela. Mas Jesus vira para essa mulher e diz: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Olha que interessante. Você lembra do título da mensagem? Essa mulher grega, sírio, fenícia, cananeia, ela tem uma concepção sobre os judeus. Como estrangeira, ela tem uma imagem de relação à categoria de Jesus. Era comum que os judeus antigos tivessem um problema social, prumo social, chamado xenofobia. Raiva, desprezo, repulsa às pessoas de outras etnias, de outras nacionalidades. Na cabeça dessa mulher, Jesus poderia ser como os outros homens que ela conhecia, os judeus, que desprezavam ela porque ela não era judia. Então ela precisa da libertação da filha. Então ela se faz de judia, quando ela começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Ela finge ser de Israel, como nós muitas vezes fingimos dignidade. Ela diz: Jesus, filho de Davi. Nunca que uma grega diria isso. A expressão filho de Davi é uma expressão honrosa, mas na boca daquele povo judeu. Ela podia estar disfarçada como judia, talvez como cabelo, roupa, fala e tudo mais. Mas Jesus sabia qual era o desespero daquela mãe, e Ele sabia a forma de tratar. Jesus olha para ela e fala: eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ele está dizendo: mulher, eu sei quem você é. Ele sabe quem você é. Não é a sua representação que muda a real situação das coisas. Você já está tendo uma resposta de vida. Jesus te ama independente disso, mas Ele quer a sua verdade. Uma pessoa que deixa o orgulho falar por si, com uma resposta dessa de Jesus, ia abandonar tudo. Mas aquela mulher, ela estava fazendo aquilo, não era por conta dela, ela era uma mãe. E por amor à filha dela, essa mulher, ela estava pagando o preço de colocar por terra o seu orgulho quando levava uma resposta daquela de Jesus. Pessoa mimada, o pastor vai pregar 1 hora ali, se ele usar uma palavra errada, as pessoas podem ajudar 10 vezes, se deixar de ajudar uma vez, alguns já estão na 18ª igreja, disfarçados de favores e dignidade. Mas essa mulher, ela mudou. No versículo 25, ela foi descoberta, só restou ser verdadeira e humilde. Então ela adorou a Jesus dizendo: socorre-me. Você percebeu que ele não era mais um exorcista apenas, mas um profeta. Socorre-me. Meu irmão, oração tem que ser verdadeira. Se você dobra o teu joelho, a tua oração tem que ser verdadeira. Senhor, eu sou uma pessoa adúltero. Senhor, eu sou uma pessoa desonrosa, sem dignidade. Eu tenho raiva do pastor porque ele é coxa branca e continua firme torcendo para um time desse, indigno de uma torcida. Senhor, eu tenho raiva, eu tenho inveja de tal fulano ou de tal ciclana. A oração verdadeira, ela vai sarar. Você está entendendo? Já quando você começar a orar e achar que Deus quer saber: oh Deus, aleluia, ó Pai, o Senhor está aí, eu estou aqui, paralelepípedo. E Deus não quer saber de palavra bonita. Ei, meu irmão, Ele quer saber da tua sinceridade. Isso vai sarar o teu coração. Eu estou muito triste, Deus. Eu estou agoniado. Olha os salmos de Davi. Eu não tenho alegria mais. Quando eu olho, meu pecado está à frente, ou o que eu fiz não me deixa dormir. Eu sinto que até os meus ossos doem de rancor.
Chegava até a ser poético, dramático, sertanejo. A oração tem que ser verdadeira. Aí Jesus olha para ela e ela leva mais uma lapada. Ele diz: não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães. Por quê? Porque os judeus diziam que as pessoas de outras nacionalidades eram como cães. Hoje cão, cachorro é um bicho domesticado para nós aqui, né? Tem uma amiga nossa aqui que ela tem 23. Você tem uma ideia, se você acha que tem muito cachorro. E ela é sozinha. Mas na época de Jesus, só para você ter uma ideia, na época de Cristo, os cães, eles eram animais selvagens, ainda mais naquela região. Então Jesus falou: não é lícito eu pegar o pão, o alimento que eu estou dando para os judeus, e dar para vocês? Aí essa mulher dá uma resposta de humildade. Porque Jesus queria isso, uma confissão de cura. Na verdade, essa mulher, ela disse bem assim: Senhor, eu sei disso, mas os cães ficam ao redor da mesa esperando comer as migalhas. Na verdade, o que essa mulher está falando: eu sei que eu sou indigna, eu dependo da tua misericórdia, eu vou ficar aqui ao redor da mesa, esperando a tua misericórdia, esperando as migalhas, é o que ela está falando. Eu quero glorificar a Deus, porque Ele nunca vai deixar ninguém ser excluído da mesa dEle. O dono é Ele. Ela abriu mais uma porta, quando em outras palavras ela disse: Senhor, eu vou ficar aqui esperando a tua misericórdia, não sai da mesa. Meu irmão, você tem o que você precisa por dia para você esperar a misericórdia de Deus. O Deus da provisão, o Deus da libertação, o Deus do milagre, o Deus que aquela mulher estava confessando Ele ali. Você quer tirar mulher da boca de Deus? Permaneça insistentemente com Jesus. A resposta de Jesus é insistir naquilo que você ama. Quantas vezes você se negou e Jesus disse: grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Homem, grande é a tua... Quantas vezes, depois da decepção, você vem à mesa e Jesus diz: grande é a tua fé. Quantas vezes, depois da traição, você vem e Deus diz: grande é a tua fé. Mesmo depois da morte de um ente querido, você diz: Deus, eu estou aqui. E Deus diz: grande é a tua fé. No meio da crise, você continua sendo fiel, dizimista. E Deus fala para você: grande é a tua fé. Jesus olha para aquela mulher e Ele fala: grande é, mulher, grande é a tua fé. E Ele diz assim: seja feito contigo como desejas, conforme a tua fé. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou curada, ficou sã, ficou liberta. Ela alcançou um milagre porque ela foi humilde. Há pessoas que não suportam uma resposta negativa. Há pessoas que não suportam uma direção, uma repreensão, ou seja o que for. Uma desatenção talvez, um atrapalho talvez. Há pessoas que não têm o mínimo de humildade por qualquer problema com uma liderança ou não, de comunhão. Você não sabe o que o diaconato está passando na vida pessoal, mas está se esforçando ali com a sua fé. Aí talvez passou porque não cumprimentou esse lugar, essa igreja. Você não sabe o que a pessoa do teu lado está passando, mas está se esforçando com a vida. Para de ser egoísta e arrogante. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Mas Satanás está tentando convencer você que as pessoas são indignas e que você é a pessoa, porque você não deixa isso, ou não deixa aquilo, ou eu não quero conviver assim, ou, meu irmão, bem na verdade, você não passa tão arrogante que não consegue conviver com pessoas, e coloca a culpa em pessoas, porque se você não conseguir conviver com pessoas, aqui lá no céu é que não vai ser, não tenha dúvida. Essa mulher, presta bem atenção,
provou o amor por sua filha, sendo perseverante. Quantas pessoas marcam comigo dias e dias de horas, marcam, desmarcam, faz o pastor de bobo 200 vezes. E por que não? Porque não ama de verdade aquilo que está querendo pedir, faz projeto de vida na igreja, nem sabe o que fez, nem lembra o que fez. O quanto você lutaria por aquilo que você ama? O quanto você está disposto a sacrificar por aquilo que você ama? Jesus Cristo disse: você me ama mesmo? Falou isso para Pedro, né? Na última vez Pedro falou: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Estou sendo verdadeiro, então cuida do que é meu. Quando você era mais novo, você se preocupava só com as tuas coisas. Agora, meu irmão, você vai se desagradar muito, você vai se irritar muito. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue esse orgulho, essas razões, tome a sua cruz, e me siga. No último versículo de Marcos, né, ele vai falar ali: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Seja o que for, Deus sempre terá uma resposta para uma pessoa que se coloca em oração, uma pessoa que busca Ele. Deus transforma realidades, Deus transforma cenários, Deus transforma filhos, Deus transforma família. Quando Deus não quer mudar a situação, é porque Ele quer mudar o coração. E aí é um processo educativo. Perseverança está intimamente ligado à fé. Perseverança é algo que está ligado à fé, e a fé ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus e os testemunhos. A fé ela vai ser alimentada, e aço com aço se afia, isso é, a comunhão vai afiar a nossa fé. Esse negócio de eu ter 200 anos de igreja, e eu vou num culto e vou para casa, o que está acontecendo? Você não tem envolvimento nenhum. O que está acontecendo? Aí tem a pessoa que tem uma falsa humildade. Eu não quero atrapalhar, sabe, pastor? Não quer atrapalhar não. Você não quer somar. Você não quer abrir mão de algumas coisas. Eu não quero estar tão perto para não me comprometer. Mas eu também não quero estar tão longe, que se acontecer alguma coisa, dê tempo de eu voltar. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, essa mensagem eu preguei de manhã e você nem estava aqui. É a mesma mensagem escrita. Então eu peço para que você não humanize uma mensagem que é espiritual. No nome de Jesus. A resposta de Deus em abrir a porta vai vir depois da perseverança. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. O que vai dizer lá? Necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque o meu justo viverá a sua fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da alma. Não seja ingrato, ame de verdade. O que você está disposto a fazer por aquilo que você ama? Essa mulher se disfarçou, essa mulher foi descoberta, essa mulher foi humilhada, essa mulher sofreu, mas ela perseverou com Jesus. Por isso ela obteve as respostas da sua vida, de libertação, de cura na sua casa, de transformação. Uma das coisas que Deus mais quer é honrar a sua fé. Uma das coisas que Deus mais quer é que você se achegue a Ele. Resposta. Amém? As respostas aconteçam na tua vida. Coloca a mão no teu coração assim. Qual que é o desafio que eu vou fazer para você hoje? Essa mulher, ela deu um passo que mudou as respostas da vida dela. Essa mulher, ela deu um passo que mudou a vida dela e mudou a vida das pessoas que ela amava. Qual passo você vai dar hoje? Qual passo você vai dar hoje? Qual
Qual iniciativa você terá hoje? Com a mão no teu coração. Eu vou fazer uma oração com você. E você vai dar essa resposta para Deus. Por quem você ama. Qual passo você vai dar hoje? Qual é a prova desse amor? Deus colocou algo muito grande dentro de você. E você não pode negar isso. Deus colocou algo gigantesco dentro de você. E o teu coração fica grande, inchado quando você escuta a palavra de Deus. Dê atenção a isso. Eu vou orar por você. E você vai falar para Jesus. Qual passo de fé você vai dar hoje? Qual iniciativa de fé você vai dar hoje? Você vai responder a Jesus agora. Santo Deus, poderoso em amor, aquele que se sacrificou por pessoas indignas como nós, aquele, Pai, que deixou bem claro que éramos muito fracos e cegos para podermos achegar até o Senhor. Então o Senhor veio até nós, o Senhor nos alcançou, o Senhor, Pai, tem trabalhado nos nossos sentimentos, se manifesta no nosso emocional, se manifesta, Pai, nas nossas decisões, se manifesta na nossa constância, na nossa fidelidade. Eu estou pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha dirigir e ungir o passo de fé de cada pessoa aqui hoje. No nome de Jesus Cristo, porque o Senhor conhece o desafio de cada um. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder e segura na mão dessa pessoa com esse passo de fé, Pai. A partir deste momento, que esses demônios, Pai, que estavam tentando atribular, amarrar essa vida, eles caiam por terra no nome de Jesus. Correntes sejam arrebentadas, algemas caiam por terra, cordas sejam, Pai, colocadas por chão, por terra, meu Deus, porque eu declaro no nome de Jesus Cristo essas pessoas libertas, porque libertação é um caminho, libertação é um caminho que se escolhe, que se começa a traçar. Então, no nome de Jesus, essas pessoas que decidiram dar esse passo de fé hoje, manifesta o teu poder, abre as portas, Pai, da cura, abre as portas da harmonia, abre as portas da transformação dessa realidade, encontra fé e muda esse cenário, muda esse ânimo, muda essa tendência, muda essas respostas, em nome de Jesus Cristo.